Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Beer to Beer, que é o nosso bate-papo com algum convidado muito especial para falar um pouquinho sobre a carreira, sobre empreendedorismo, para contar um pouquinho da sua história. E o convidado de hoje é muito ilustre, é famoso, é conhecido por muita gente, por outros feitos, principalmente pelos feitos dele na natação, mas é também um empreendedor. Vamos contar um pouquinho a história aqui hoje de Gustavo Borges. Gustavo, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Olá, pessoal. Pra gente começar o nosso bate-papo, como sempre, aquela cervejinha tradicional. Essa veio por pedido do próprio Gustavo, ele gosta de Heineken, então a nossa cerveja de hoje é uma Heineken. Atleta com cerveja, né? Você gosta de Heineken? Então? Eu gosto de Heineken. Por isso que a gente pergunta antes, porque se você me dissesse que você não bebe cerveja... Aí... Um pouquinho, né? Sempre moderado. Um pouquinho de vez em quando pode, né? Só pra dar um brinde aqui. Bem tranquilinho aqui. Beba com moderação. Sou mais do vinho do que da cerveja, mas já que o programa chama, né? Beer to beer, exatamente. Beer to beer. Eu também gosto bastante de um vinhozinho. Mas a cerveja é mais popular, né? Tradicional. Mais popular, mais tranquilo. Uma gelada. Exatamente. Gustavo, você é conhecido por toda a sua carreira na natação, algumas medalhas olímpicas, alguns recordes por aí que estão sendo batidos, já foram batidos inclusive, mas que a gente vê aí uma geração que foi muito marcante para o nosso esporte, que foi a sua geração com o Xuxa, com o Fernando Scherer, etc. E aí muita gente talvez não saiba que depois de parar de nadar, um atleta tem que continuar a carreira, a viver de outra forma. E a ganhar dinheiro também de outra forma. Queria que você contasse um pouquinho como foi a sua trajetória de começar no empreendimento. Você tem hoje Metodologia Gustavo Borges, que é literalmente o que o nome diz, uma metodologia, né, em natação que academias, que clubes acabam aplicando. Então explica um pouquinho como foi a ideia de fazer isso e quando foi também. Foi concomitante ainda com o seu fim de carreira na natação? Como é que foi? Bom, a transição de qualquer atleta é bem complexa, né? Porque você tem toda a sua vida dedicada àquele esporte, àquela tarefa, àquela atividade durante muito tempo. E quanto mais você prolonga a carreira esportista, mais você retarda um pouco a sua carreira profissional para fazer alguma outra coisa. Então, aqueles que... Tem dois momentos muito importantes na vida do atleta ou na vida do atleta que estuda e que quer uma profissão, né? Então, no vestibular, então pré-vestibular o pessoal para e nem vai para a faculdade já não como um atleta. E o pós-faculdade para procurar um emprego, né? Como você tem a possibilidade de ser um profissional, isso pode se estender ou pode mudar um pouquinho a característica. Então, fazer uma escola nos Estados Unidos, como eu fiz, então você estuda e treina em alto nível, ou você continua depois da faculdade, que foi meu caso. Então, eu parei de nadar até aos 31 anos de idade. Parecido com o César está com 31, o Thiago parou também com 31, 32. Você tem alguns atletas hoje em dia, pelo profissionalismo, que conseguem esticar um pouco mais a carreira. Esticar a carreira vem com custo. Você pode ter até o ganho financeiro, por ser um profissional. Tem aqueles que não têm o ganho financeiro, que fica ali no limite, esses são os mais problemáticos, né? Que você está no teu limiar ali, você não desenvolveu uma parte profissional para fazer o pós-carreira e você ganha o suficiente para você se manter durante o teu período de atleta. Mas o meu foi uma transição muito interessante, porque como todo atleta, eu era formado em economia, muito acostumado a empreender o próprio corpo, então as questões do empreendedorismo, ele está na vida do atleta, às vezes a gente só não tem a capacidade de identificar quais são essas características. Por várias razões, por não ter vivenciado alguma outra coisa, achar que trabalhar o corpo é só trabalhar o corpo fisicamente, e não tem aquele entendimento que a disciplina, o foco, a determinação, o objetivo, a meta, a conquista, o resultado, são todos ingredientes muito importantes no empreendedorismo e na vida, no dia a dia de qualquer cidadão para qualquer objetivo de vida, não só ele esportista, mas também de um trabalho aqui na empresa de vocês, o pessoal que está aqui atrás das câmeras e tudo mais. Então, quando você tem essa percepção daquilo que você fez e a relação que você tem para qualquer outro trabalho, o desenvolvimento da competência, ele vem de uma maneira até mais normal de alguém que não vivenciou isso. Então, por mais que você não tenha estudado, por mais que você não tenha tido essa experiência, que é o caso de muitos atletas, você pode desenvolver isso, mas vai vir a um custo de você abrir um pouco o teu olhar, estudar, fazer coisas diferentes do que você estava acostumado a fazer e talvez não ter a mesma excelência num primeiro momento que você teve como atleta. O atleta profissional está acostumado a ganhar medalha, a bater recorde, a ir para uma Olimpíada, a competir. Então, no meu caso, quando eu fiz essa transição, eu estava muito preparado para isso, né? Eu fiz vários testes
antes de empreendedorismo, no caso. Fui sócio de bar, tá a cerveja aqui. Então, fui sócio de bar, fui sócio de restaurante. Abri uma academia. O meu primeiro negócio na área que eu estou hoje foi uma academia em Curitiba. E a metodologia, que é um modelo de trabalho para gestão aquática de instituições, de escolas, academias e tudo mais, ela veio depois dessa experiência com outros negócios. Então isso ajudou muito, essa experiência, o aprendizado que eu tive dentro do esporte e, lógico, o conhecimento que veio da faculdade, né? Das experiências que eu tive ao longo do tempo. Essa veia de querer fazer alguma coisa, de saber que a sua carreira teria um limite, que você teria que fazer alguma coisa depois, você sempre teve? Foi desenvolvido na faculdade? Veio da família? De onde veio? Assim? Meu pai sempre teve um DNA, um sangue para empreendedorismo tremendo. Sempre foi muito na área comercial, sempre foi um cara de comércio, de negócio, e isso sempre me impactou. Na faculdade eu estava muito focado assim, em querer fazer alguma coisa ligada à administração, muito por conta disso. Acabei fazendo economia, por uma série de razões ali. E tendo essa experiência do meu pai e a experiência do esporte, e tendo as oportunidades que surgiram durante a minha carreira, ali mais para o final de 99, 2000, ali no começo da década de 2000, onde eu me encontrei com algumas pessoas que eram também empreendedoras e queriam fazer alguma coisa nessa área, aí facilitou muito. E foi muita cabeçada, né? Muito aprendizado, porque você está acostumado num modelo de trabalho e a hora que você vai para um outro, você tem que ampliar um pouco a sua visão, você tem que aprofundar em algumas relações ali, coisas que são fundamentais para o negócio em si, para fazer a gestão. E lidar com pessoas é talvez o desafio mais importante que eu tive que superar, que aprender, ou que estudar para ter uma equipe de alto desempenho. Quando você é atleta, você está acostumado a ser liderado, mas liderar num outro nível, né? Porque você tem treinador, você tem uma série de coisas, você está acostumado a trabalhar em time, por mais que a natação seja um esporte individual, né? Você fez a natação, mas a hora que você está com a responsabilidade de liderar a turma, e a turma olha para você, para qual que é o direcionamento, o que você quer, para onde nós vamos, você passa a ser um vendedor de sonhos, né? E quando você vende um sonho bem vendido, ou você vende uma estratégia, ou você vende um negócio, ou um direcionamento, a turma vem junto. Né? Se a emoção, se o coração estiver ali, pode ser a coisa mais louca que tiver. Né? Pode ser até Bitcoin. Mas a turma vem junto, né? É um negócio sólido, um negócio que vai. Então, nos meus negócios, a venda do sonho passa a ser e liderar uma equipe, e ter a equipe de alto desempenho formada, passa a ser o maior desafio, e um desafio constante, né, dentro do trabalho. E de tudo isso que você falou, por que já estava em você, por que você escolheu a natação? Porque era familiaridade ou porque você também queria contribuir, queria formar novos atletas? Porque quem passa pelo esporte sabe que falta uma categoria de base, falta a formação desde cedo para que a gente consiga garimpar os melhores talentos possíveis, né? Foi um pouquinho disso? Ou foi... Trabalhar com natação, ele teve, lógico, a influência das medalhas que eu ganhei e da onde eu estava naquele momento, quando eu comecei a trabalhar com o negócio, da minha posição enquanto atleta. Então você tem 4 medalhas olímpicas, você tem uma pessoa pública. Hoje eu ainda continuo fazendo outros trabalhos por conta disso, com patrocinadores, com apoiadores, comentário na Globo, até palestras motivacionais, que é uma grande parte do meu trabalho, por conta da carreira que eu tive, que eu construí enquanto nadador. Então, entrar para o negócio de academias, que tinha muito a ver com a natação ali, o aprendizado, ou a gestão aquática, a metodologia, ela teve muito a ver com isso na sua origem. Porém, na hora que você fala de trabalho, você fala de empresa, a mecânica das nossas empresas é a mesma dessa aqui. Você tem uma gestão, você tem que ter resultado, você tem orçamento, você tem custos, você tem desafios que são gigantes ali na área de tecnologia, na área de pessoas, de RH, de marketing e assim por diante. Então, quando você fala de operação, que às vezes as pessoas não entendem um pouco isso, né? Você fala de ter o próprio negócio, não importa qual negócio que você vai ter, os desafios que você vai ter dentro desse negócio, eles são muito parecidos com qualquer outra empresa. Então, quando eu sento hoje com qualquer empresário de qualquer área, os desafios são muito parecidos. Talvez eu tenha algumas dificuldades em termos de regulamentação, em termos de políticas públicas que interferem muito no meu negócio, que são um pouco diferentes do que outros,
gente estava até falando um pouco disso aqui, né? Você tem uma questão da Bitcoin que é uma novidade para o brasileiro, você tem que conhecer, você tem que saber o que está acontecendo, e você vem toda uma regulamentação para uma coisa que é estranha para o mercado, né? Então você tem um congresso que talvez passe leis ou não para regular isso, para falar como você deve fazer o seu trabalho. Então você tem as suas particularidades dos mercados, mas se você olhar o negócio em si, a administração do negócio e os desafios, eles são muito parecidos. Você conviveu também com muitos atletas. Como que você vê, e a gente acompanha hoje também a carreira deles, como que você vê o preparo que esses atletas têm para encerrar a carreira no esporte e continuar a carreira depois? Falta um pouco do preparo para eles saberem o que eles querem fazer depois, ou você vê que eles já estão maduros nesse sentido? Não, falta bastante. O que acontece é, como você é jovem, você talvez não dê tanta importância para algumas coisas até você chegar nos 30 anos de idade. Você vai envelhecendo dentro do esporte, principalmente para aqueles que deixam um pouco mais para frente a decisão de fazer alguma outra atividade. Então você olha para trás e vê a tua experiência, e é muito difícil isso, porque quando você olha aos 30 anos, você só nadou, que foi o meu caso ali, e a transição ela é muito importante nesse aspecto, você vê que você podia ter feito algumas coisas diferentes. E a educação é uma delas. No Brasil, infelizmente, a gente tem uma dificuldade, na hora que a gente entra na questão educacional e esportiva, que os treinadores, os clubes, as instituições, é muito complexa essa união. A gente não tem uma unidade. A gente não tem uma unidade entre o que vem do governo, e o país ainda é muito interferido pelo Estado, que é uma pena, né? A gente precisa de quanto menos interferência a gente tivesse, melhor. Mas, ao mesmo tempo, você tem um clube que faz uma coisa, o governo, o ministério que tem outro direcionamento, as universidades que têm outro pensamento, a escola que não aceita essa relação. Estava conversando com um garoto, e não é só assim, talvez a vontade do atleta, às vezes a própria universidade não sabe disso e não tem uma relação próxima com o clube, por exemplo, e ela não está nem aí para o que está acontecendo lá. Então, se você perdeu porque você foi para uma competição, pouco importa se é a Olimpíada, se é o campeonato estadual, ou se é o mundial, ela vai te dar falta naquele dia, sendo que você está lá representando o seu país. Então, umas coisas absurdas que a gente enfrenta e que acaba interferindo também no resultado. Mas a questão do discernimento dos atletas em relação ao estudo, à preparação, que o esporte não é tudo e não vai ser tudo para o resto da vida das pessoas, isso é muito importante. Essa informação ela acaba sendo um pouquinho diferente, assim, no geral, em termos de treinadores, clubes, os próprios atletas, aqueles que ganham um dinheiro com 17, 18 anos acham que, nossa, agora eu vou ser um atleta profissional, vou para a Olimpíada e vou ganhar medalha. Isso dificilmente vai acontecer, são poucas, vai até acontecer com alguns. Mas para acontecer com aquela pessoa específica é muito difícil. Então, e a gente vê isso em toda a base, né? Você vai em competições infantil, juvenil, o moleque está ganhando lá, o pai e mãe estão desesperados porque acham que já está ganhando do clube, já está ganhando não sei o quê, já tem um patrocínio local e acha que aquilo vai ser o máximo. E deixa de investir em outras coisas, né? Que é a educação. Então, acho que esse disparate aí... Eu até me perdi um pouco da sua pergunta, eu comecei a falar desse aspecto, mas acho que eu respondi, né? Sim, não, respondeu. Atleta é praticamente uma profissão, é uma carreira, porque você dedica a maior parte do seu tempo e você tem que... Porque você ainda também tem a questão física, né? Você tem que descansar, você tem que ter todo o preparo físico ideal, mas ao mesmo tempo, como é o caso de muitos, felizmente, fazem um curso junto, fazem uma faculdade, fazem a escola junto, que você fez isso, né? Quando você estava nos Estados Unidos. Quão difícil é essa jornada dupla? É muito difícil, principalmente aqui no Brasil. E dependendo do esporte que você que você pratica, ele é uma dificuldade talvez ainda um pouco maior. Porque a natação, por mais que ela seja... tem uma demanda gigantesca em termos de disciplina, de horas de treino, é mais fácil você estudar e treinar na natação do que talvez no vôlei, se você tiver como profissional no tênis ou futebol, que você tem que treinar, viajar, concentração. Então, tem uma característica que facilita a questão da educação. Por outro lado, as escolhas e como você faz isso interfere. E a cidade onde você está. Então, por exemplo, aqui em São Paulo. Está em São Paulo treinando no Pinheiros, que é o meu clube, e estuda no Mackenzie. Então pode ser um translado de meia hora, como pode ser um translado de 2 horas. Você não sabe. Se chover acontece uma coisa, se esfriar não sei o quê. Aí tem uma série de características que interferem. E o horário de treino também.
Então, se você está numa faculdade, você tem 20 anos, você vai para uma Olimpíada, o treinador coloca um horário diferente do que é o da escola, tem um disparate ali. Então, essa combinação, ela é diferente. Nos Estados Unidos, meu filho está estudando lá, então é fácil falar, que mais ou menos era como na minha época, ele sabe qual é toda a estrutura do semestre, de como vai ser os horários do treino, para que ele possa escolher as aulas. Você tem também essa flexibilidade que você não tem aqui na faculdade, para ele escolher as aulas não nos horários de treino. E se ele não tiver opção, o treinador dá um jeito para ele treinar no horário separado para poder ter aquela aula específica naquele semestre. Então você tem um equilíbrio muito forte. A universidade está inserida dentro do negócio. É da cultura, né? É da cultura. E hoje a gente tem uma grande vantagem, aí tem que aproveitar e a gente tem que fazer de uma maneira mais, talvez, inteligente isso, que já tem algum tempo, mas é novidade, é o ensino à distância. Então você pega cursos ou faculdades em EAD, inclusive eu represento uma delas, que é o Cruzeiro do Sul Virtual, tendo uma responsabilidade e tendo um modelo para você estudar, ampliar seu conhecimento e fazer uma coisa diferente, você consegue se formar também. Porque o atleta, você sabe, né? Gasta muito tempo treinando, mas gosta de jogar videogame, é jovem, gosta de jogar videogame, gosta de sair, acha tempo para namorar, acha tempo para fazer tudo. No momento que é um turbilhão de emoções na vida do jovem, que é entre os 18 e 24, 23 ali, período pós e pré-faculdade, acontece tudo na vida do jovem. Depois a cadência ela diminui um pouco. A gente já passou disso, né? Mas a cadência está um pouco mais assim, mais organizado o negócio, não é muito assim, não tem aquele turbilhão de emoções, não tem aquele turbilhão de hormônio e da força física, está crescendo tudo e quer aprender tudo, é uma esponja. A gente até continua o conhecimento, mas o que acontece nessa fase, vamos pôr dos 15 aos 25, então quantos anos você tem? Eu, 31. 31, você já passou dos 25. Acho que diminui um pouco o ritmo, né? Faz parte, senão já pensou se a vida inteira é um turbilhão o tempo todo, a gente não aguenta. Mas a cadência ela é diferente nessa faixa etária. Então, se você é um atleta, você está lá ganhando tudo, você está bombando, né? Namorando todo mundo, tal, jogando videogame, ganhando tudo no videogame, pô, vai estudar como? Se não tem alguém falando para você, ou tem um pai e uma mãe, né? Se você tem dentro de casa, ou se tem um treinador ali do outro lado, se tem um responsável, se tem um conhecido que fala, meu amigo, uma hora isso aí tudo vai acabar. E você vai ter que enfrentar o mercado de trabalho. E como é que é isso? E você pode até estar ganhando um bom dinheiro hoje, mas na hora que você vai para o mercado de trabalho, você vê que a realidade é 1/3 daquilo, ou 20% do que você ganha, ou do que você ganhava quando você tinha 18, 19, 20 anos, é uma loucura. Pô, mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou muito melhor do que isso. Aí você protela. Aí você acha que você é melhor do que aquilo que está sendo oferecido para você. Aí o cara despiroca. Se meu cálculo tá certo, no fim do seu turbilhão aí, dessa fase dessa idade, você já tinha lançado o seu campeonato, que era o Troféu Gustavo Borges. Foi mais ou menos quando você tinha uns 20 e pouquinho, certo? Foi o seu primeiro empreendimento, digamos assim? Não, o troféu, ele nasceu em 1999. Foi 99, primeira edição em 2000, que eu tô lembrando aqui que meu filho estava no meu colo, na final da primeira edição. Então ele nasceu em maio, foi por aí. Em 2002 eu participei, que eu me lembro. Em 2000 foi a primeira participação, o primeiro evento, e a gente parou em 2011. Foram 11 anos de trabalho. E aí, foi uma tentativa já? Foi. Foi a primeira tentativa de realizar alguma coisa. Por mais que não fosse um negócio em si, não deixa de ser um empreendimento, né? Tem todo um negócio assim quando você se torna uma pessoa pública referência, né? Que hoje acontece muito com o César, com o Thiago, né? Eles assumiram um pouco esse papel aí. Então eu já fiz clínica de natação, tudo que essa turma está fazendo eu já fiz. Eles estão fazendo melhor do que eu fazia, né? Talvez o troféu eu tive uma longevidade, uma organização que veio da minha mãe e do meu pai, que foram muito legais, muito legal assim. Eles não eram pessoas de evento, de marketing, de nada. Minha mãe é professora, mas muito organizada, então sabia que o evento ia ser organizado. Você participou lá, estava tudo certinho. Se atrasasse, minha mãe dava uma pirueta de costas lá, né, para o negócio funcionar. Mas eu acho que sim, são testes que você faz. Eu ainda estava na ativa, e quando você está treinando e fazendo uma transição para uma outra coisa, é muito difícil na vida do atleta. Então o César está passando por isso hoje. O Thiago, ele esperou terminar para fazer a transição, que é ok também, faz parte do negócio. Passa 1, 2, 3 anos, não tem problema, você está meio que
querendo ver onde você vai estar. Isso não é problema nenhum, mas são ações que você vai aprendendo. Então o Thiago faz lá o festival, depois vai lá dar uma clínica, depois vai não sei o quê, você vai ver onde que você está, até organizar um negócio e ver onde você tem consistência para fazer, né? As clínicas de natação, especificamente, não falando do troféu, que acho que um pouco mais complexo, tem mais dinheiro envolvido, acaba sendo muito mais institucional, é difícil ganhar dinheiro com isso, né, aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. Mas as clínicas de natação talvez seja um modelo aí que eu vejo a turma fazendo de uma maneira estruturada, que eu vejo com bons olhos, né? Nos Estados Unidos funciona muito bem isso, o pessoal ganha muito dinheiro com isso, é divertido de fazer, você está junto com crianças, com jovens, com pessoas interessadas, sempre está renovando, né? Então isso são experiências que eu fiz no passado, que a turma faz hoje, que vale para esse desenvolvimento. Até onde você quer chegar hoje com o que você tem, com o seu trabalho, com a sua empresa? Quando você olha assim, daqui a 15, 20 anos, onde você quer estar? Você está querendo que eu coloque limite ou que eu coloque um sonho? Um sonho. Limite não, né? Difícil você colocar um sonho nesse aspecto. Sejam pequenas metas, assim. Não, o sonho é sempre fazer melhor aquilo que eu faço hoje. Eu acho que eu tenho uma imensidão de possibilidades que eu nem sei, né? Quando você fala de metas muito a longo prazo, a gente tem que parar para pensar que, em termos de... Tá com jovens aqui de 24 anos, que a tecnologia que vai imperar nos próximos 30 ainda nem foi criada. Então, se eu penso numa coisa daqui 10, 20 anos, legal, mas vai mudar totalmente daqui 5. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de evoluir tudo aquilo que eu faço hoje, né? E, em termos de negócio, ser uma referência mundial para a questão de aprendizado aquático, com a plataforma e com a gestão da forma como a gente opera ou como a gente quer operar. Então, a hora que você tem um sonho que é desse, ser uma referência dentro de uma área, você pode não ser o melhor, mas você pode ser a referência. Mas você pode ser o melhor também. E você pode ser reconhecido. O que a gente faz no nosso trabalho hoje aqui no Brasil, e a gente circula o mundo, a gente esteve na Austrália agora pesquisando, participando do encontro de escolas de natação internacional que aconteceu lá, ninguém faz o que a gente faz aqui. Então, de uma forma ou de outra, a gente já está num caminho para essa visão, para essa busca, para esse sonho. E isso é muito legal, né? Quando você tem isso aí. Mas na Austrália, comparando com um país super da natação, né? A gente tem uma ideia dos negócios que acontecem no mundo, mas só quando você vai lá e vê o que está acontecendo que você pode fazer alguma comparação. A Austrália ele tem um trabalho muito legal, faz muitas coisas boas, mas a gente faz coisas assim... foi até legal a gente ver que a gente faz coisas melhores do que eles fazem. Só que eles têm uma questão que é diferente. A transição do aprendizado para o competitivo é muito mais estruturada, que é onde você traz. Então a gente tem uma base no Brasil gigantesca de crianças e jovens que nadam. Só que o que a gente faz com essa base para o próximo passo, ela é deficitária, né? Deficiente ali. A gente vai para os clubes, para os grandes clubes, você vê de onde vêm os nadadores, você vê a natação feminina, que a gente sofre muito. Tem tanto de menina que nada, por que a gente não tem, né? Aí tem lá uns 10 itens que a gente pode discutir, a gente até discutiu no Pool Party, não teve uma... Sim. Sempre surge isso, então é uma dificuldade. E alguns países, talvez não com a cultura latina que a gente tenha mais facilidade para trabalhar essas coisas, né? Que também não é desculpa, porque você olha o vôlei feminino aí, você vê como as meninas bombam, né? Então, tem algumas características aí, mas acho que seria um pouco disso, né? De sonho de longo prazo, de sempre fazer o melhor, né? O fazer o melhor é muito legal, porque você está sempre, e a gente é acostumado com um centésimo de segundo, se você avançar um centésimo de segundo, você já está melhor do que você estava hoje ou ontem, então isso é muito legal, é uma vitória no curto prazo ou no médio prazo que você possa celebrar, então um pouco disso aí. Agora é a hora da nossa competição. Sei que você é um pouquinho competitivo, né? Só de leve, né, Gustavo? Então, a gente tem 5 perguntinhas, algumas da sua área, outras completamente aleatórias. Então, vai ter que ser muita sorte. Pra sua sorte também tem A, B, C e D. A, B, C, D, que são as alternativas. Então, na pior das hipóteses, você faz um chute. Então, vamos começar, que a gente já teve um competidor até agora, que é o Mário Marra. E agora... Vamos entrar com você. Por enquanto tá fácil ganhar dele, porque ele só acertou uma, tá? Bom, vamos lá. Primeira pergunta.
Qual foi o seu tempo na medalha de prata de Barcelona em 92 Não nos 100 precisa metros falar. livre? Eu sei que você sabe. Imaginei que você Não, sabia. mas não precisa nem falar. Não? Qual é? 49, 43. Muito bem, alternativa B. Nem falei as alternativas, não precisa. essa Acertou. Essas aí pula. Essa eu entreguei, essa eu entreguei de graça. Qualquer tempo que eu tenho, eu sei. Essa é a única de tempo que você tem, então. Tem mais 4? Tem mais. Qual é o país que mais consome cerveja que consumiu cerveja no mundo em 2017? A. Estados Unidos. B. Brasil. C. República Tcheca. D. Polônia. É per capita ou por volume? Por volume, total. Volume total? Estados Unidos? Brasil, República... Perdão, é per capita. Estados Unidos, per capita. Brasil, República Tcheca ou Polônia? Estados Unidos, Brasil, República Tcheca ou Polônia? Não é Estados Unidos nem Brasil, certeza. República Tcheca ou Polônia? Putz, vou chutar aqui. Polônia, putz, historicamente sofrendo pra caramba, né? Guerra. República Tcheca também. República Tcheca também ali. Eu vou de República Tcheca porque é um pouquinho menor do que a Polônia. Acertou. É bom chute também. Não, porque você pega assim, se for volume total, os Estados Unidos ia ganhar, certeza. Sim. Porque aí é população. Sim. Né? E mais do que o Brasil ainda. Não, é per capita. Porque isso funciona também com sorvete. Tem uma pergunta boa pro próximo. O maior país que consome sorvete no mundo? Qual é? Ah, Qual? sabe? Não sei. Per capita, Estados Unidos. Sério? E volume também, né? O volume é gigantesco. Vamos lá, Depois terceira eu passo pergunta. esse slide que é legal. Ótimo. Tem outro de DH que você pode, que mais pratica atividade física, tem vários, né? Muito bom. Dando umas dicas aí pra você. Me passa depois pelo WhatsApp. No boom do Bitcoin em 2017, qual foi a cotação em reais que a moeda digital bateu? 70 mil, 120 mil, 50 mil ou 20 mil? Isso aí eu não vou fazer, não sei, não faço a mínima ideia. A, B, C ou D? Então, A, uma letra legal, vogal, né? C, A, B, C e D, 3 consoantes. Ah, vou na A então, que é a única que tem, que é uma vogal, as outras 3 são consoantes. A. 70 mil, você acertou também. Com um super raciocínio aqui. Maravilhoso. Foi 70 mil então? Foi 70 mil. Agora então você vai acertar a quarta porque você conhece, tá fácil. Qual é a profissão de Mário Marra, que foi o último convidado do Beer to Beer? Jornalista esportivo, tem uma loja em um shopping, uma corretora de bitcoins ou é publicitário? Jornalista esportivo. Muito bem, tá muito fácil. E agora, por último, a pergunta de curiosidade geral. Qual o recorde de apneia? Tempo que alguém aguenta embaixo d'água sem respirar? 10 minutos, 4 minutos, 19 minutos ou 25 minutos? Apneia. Foi batido ano passado esse recorde. 4 minutos, é o primeiro? 10, 4, 19 ou Não é. 25? 25 também não. Duvido que alguém fique 25 minutos morrendo lá embaixo. Ou é 10 ou 19. 19 é coisa pra caramba, né? 19 minutos. Não, 19 dá, 19. 19. Gabaritou. Isso chutando bastante. Muito bom. Esse é que 10 dá pra fazer. Acho que eu consigo fazer uns Temos 6 minutos. Acho que eu consigo uns 6. Acho que eu consigo uns 2,5, mais ou menos. Não, Não, tudo 6 isso, minutos não. é coisa pra... Uma vez eu fiz com o Xuxa e por incrível que pareça, você imagina que os fundistas teriam mais capacidade para isso e ao contrário. É quem tem mais condição anaeróbica que vai ter mais condição para fazer apneia, com certeza. Quem ganhou da disputa? Xuxa. Justo, mais rápido, né? A gente ficava ali, abaixando, ele grudou ali no negócio. Porque os caras, qual que é o treinamento deles? Solta todo o ar, dá tiro de 25, dá tiro de 50 sem respirar, o cara. Você tem que ter um controle muito maior. Agora, fundista, se o cara não tem oxigênio, ele morre. Basicamente. Não tem nada. E aí a Faz apneia sentido. tem um pouco disso. Tá vendo? Agora, pra gente finalizar, bate-bola. São perguntinhas rápidas e você com resposta rápida também, tá? Não dá pra parar pra pensar muito. Vamos lá. Um lugar. Na Espanha. Uma comida. Cordeiro. Uma conquista. Medalha de prata 92. Um filme. Um filme? Putz, tem tantos. Mas tem um que é legal, que eu adoro, que eu já assisti umas 18 vezes, que é O Último dos Moicanos. Um Conhece? grande... Conheço. Esse você não É conhece, das né? antigas, né? Putz, é muito antiga. É da nossa época. Muito da nossa. Da minha época, você tem 15 anos a Mas menos eu que eu. lembro. Um grande homem. Meu avô, Moacir. Por quê?
Putz, meu avô era demais. Meu avô, aos 70 anos de idade, quis ser escritor e foi. Ele era jornalista, assim como você. É um cara muito gente boa, piadista, boa praça. Casou com a minha avó e teve nós, né, na sequência. Então tem todo... Muito importante, né? Acompanhou o cara... Putz, o cara nota 10. E uma grande mulher? Esposa, né? Muito bom. Dá pra falar mãe, que é legal, mas depois dá briga. Não, mas como assim, né? Mas a minha esposa, a Bárbara. E a Bárbara espanhola, né? Então... Mas a minha mãe e a minha esposa... Estão bem ranqueadas, né? Um sonho antigo que foi conquistado. Sonho antigo que foi conquistado? Putz, isso é mais difícil. É que é tanto sonho, tanta coisa que acontece no profissional, pessoal. Você que sabe. Eu tinha um sonho assim pessoal com os meus filhos, de pelo menos um deles, né, nadar em nível universitário nos Estados Unidos. E esse eu consegui com meu filho. Minha filha ainda está na outra fase, né, ela é mais jovem. Mas esse foi um sonho, assim, a experiência que eu tive no universidade, lógico que a experiência do pai, ou a vida de um pai ou de uma mãe, difere muito dos filhos, né, mas se ele tivesse essa experiência, eu ia ficar muito feliz, eu consegui. Qual foi o maior adversário na piscina? O Popov. Popov. Maior parceiro de equipe? Um parceiro de equipe, eu tive um cara que não ficou muito tempo comigo, mas me ensinou muito, que chamava Chad McLeod. E o Chad McLeod, você nem sabe quem que é. Já É um ouviu cara... falar? Nunca ouviu falar desse cara. Ele nunca nadou nada. Zero. O cara era o cara mais esforçado, ele fazia tipo assim 1,10 de sem peito masculino. Só que ele treinava muito, assim, de força, de coração. Você assistiu o filme Rudy? Já. Ele era um Rudy. Ele treinava feito um desgraçado. Treinava com Mike Barman, Eric Wanderlich, Steven West, Eric Name, todos os caras de peito de Michigan, ele tava lá. Só que o cara era muito ruim. E aí ele nadou um ano e foi cortado. Mas o cara, ele nadava tanto, treinava tanto, era tanto dedicado, ele chegava com tanta força assim, que era uma inspiração pra gente. Depois eu morei com ele durante 4 anos. Ele foi cortado da equipe pelo John, né, e foi fazer remo na faculdade. E fez o remo ali. Então ele não é um cara que teve notoriedade, ele não é um cara que teve resultado, tempo, não teve nada disso. Mas ele tinha uma coisa que era fundamental, assim, para o sucesso de qualquer pessoa. Não para ele especificamente na natação, que hoje ele tem sucesso em outras áreas por essa mesma energia. Que é a dedicação, né? Que é a busca da excelência em todo o tempo. Por mais que ele não tivesse assim, aquele talento para uma equipe como o Michigan de nadar, ele teve uma importância interessante, assim, uma referência de alguém que a gente não conhece, mas que acontece muito, né? Você vê muita gente dando muito duro, assim, fazendo as coisas, e em algum momento da vida isso vai ter um impacto. E para ele tem ali na vida. E fez 4 filhos também, que acho que deve ter ajudado pela motivação do cara. Você não citou ele no seu livro? Não. Ah, então realmente não. Não citei. Maior objetivo... Não, pode ser. O livro é de 2001, eu preciso reler o livro. Posso ter contado algum parágrafo sobre o Chad, né? Que ele é um cara fantástico. Maior objetivo profissional? A conquistar ainda. A conquistar ainda? Eu acho que tem a ver... eu queria ter uma presença internacional do nosso negócio. Então a gente está com duas... Uma que está em andamento nos Estados Unidos, uma unidade que a gente está fazendo como teste, e outra no Chile, que a gente vai dar início. Então ter um modelo internacional e desenvolver esse modelo para ele se tornar um sucesso é um grande desafio. Momento mais difícil da sua carreira? O momento mais difícil da minha carreira? O PAN de 99 foi uma competição muito dura para mim. Os 100 metros nado livre, caiu a cordinha dos 15 metros ali por alguém que deu uma saída em falso. Teve algumas coisas que aconteceram naquela competição que estava meio estranha para mim. Eu não estava no melhor ali, estava numa fase muito boa, vim treinando muito bem e tive uma competição só ok, assim. E a hora que você tem uma competição ok, quando você está esperando tudo, é um grande baque, assim, né? Principalmente, fui lá peguei terceiro no 100 livre, o Xuxa estava numa fase incrível, né? Tava bem pra caramba, e eu tava bem também, só que logo nas primeiras provas já deu aquele negócio. Então ali foi um momento bem difícil. Faltou alguma medalha? Não, pensar no ouro olímpico, lógico que eu gostaria de ter, mas 1 milhão de pessoas gostaria de ter um ouro olímpico. Se eu falasse que eu queria uma medalha, eu tenho 4 medalhas olímpicas, que faltou o ouro, putz, ia ser muito injusto da minha parte de querer alguma coisa que eu não atingi, porque teve adversários que estavam mais preparados, mentalmente ou fisicamente, que conseguiram tudo aquilo.
Então não faltou medalha não, acho que eu tive uma carreira muito sólida, muito boa, estou muito feliz. E a prova mais emocionante da sua vida? A prova mais emocionante da minha vida é os 100 metros, eu tenho duas. Os 100 metros nado livre em 92 foi uma prova muito importante e emocionante, pela juventude, pelos atletas que estavam ali, com o Popov mais ou menos da minha idade, mas o Beyond e o Stefan Caron, que eram dois outros adversários bem mais velhos, em fim de carreira, mas que com todas as credenciais de ganhar aquela prova naquele momento. E foi uma Olimpíada muito tensa para mim. Em 96, a prova dos 200 metros foi uma prova muito particular também. Então eu tive uma experiência diferente. De manhã eu nadei, parecia que eu ia morrer no final da prova. Saí arrasado, perna doendo, tudo tremendo pela tensão, pelo estresse ali da prova. Descansei à tarde, voltei um outro homem ali e consegui a medalha de prata. Né? Não sei nem como que eu tirei aquilo. Acho que os adversários ajudaram, porque foi uma prova muito lenta, mesmo para padrões olímpicos, do que a gente teve em 88, 92, 96, parece fazer, vamos fazer um negócio para o Gustavo ganhar uma medalha de prata, que é assim que se faz, né? Dava até para eu ganhar ouro, foi para o 4 décimos do Daniel Loader, neozelandês. Se tinha uma medalha de ouro para ganhar, era aquela, que eu acabei perdendo ali, né? Que faltou alguma coisinha, só que ele fez uma prova fantástica também. Então, aquela medalha foi muito desafiadora. É isso. É isso? É isso, Gustavo. Muito obrigada por ter vindo. Espero que tenha gostado do bate-papo. Muito bom. Algo a acrescentar? Não, Então tá bom. Obrigado aí pelo convite. Valeu, até uma próxima, hein? Opa.